tá? Quando aparece o olhinho, eu sei que tem alguém me visualizando. Então, se você quiser ficar anônimo, é só não postar, não tem problema nenhum, tá bem? Então, hoje essa live é para a gente falar sobre a meditação laica, né? Tem muita gente que pergunta, tem muita gente que imagina que é alguma coisa, tem muita gente que pergunta exatamente o que é, e eu estou aqui para fazer essa live hoje para explicar o que é a meditação laica. A live tem um roteirinho, tá? Primeiro eu vou falar de como a evolução na pesquisa científica altera a vida da gente, e as novas descobertas da neurociência estão dando uma outra dimensão, e estão dando uma outra dimensão para a nossa realidade, e como que ela mudou a nossa vida num tempo atrás, né? E como que ela está mudando hoje no sentido de popularizar a prática da meditação, e aí a gente começa a desmistificar a meditação, tirá-la do lado, não excluir, tá? Não é uma coisa excludente, a gente não vai excluir o lado religioso, filosófico e místico da meditação. Ela tem esse uso, inclusive ela é presente na nossa vida hoje por causa dessa sustentação pelo lado religioso e filosófico do uso da meditação. A questão de usar a meditação de forma orgânica é a novidade que a ciência está trazendo para a gente, e a gente vai falar sobre isso. Aí eu explico o que é a meditação laica educacional, como ela funciona de forma pedagógica e educacional, no sentido de uma educação emocional na escola, e a gente vai meditar hoje um pouquinho na forma laica, né? A gente vai fazer o exercício para entender o que é essa meditação laica e orgânica, tá certo? Então, eu espero que você fique aí comigo para seguir. Valéria tá aí, tô te vendo, beleza, Valéria? Qualquer coisa você comenta comigo e a gente vai respondendo, tá? Laura já entrou, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com o histórico, né, dessa coisa. Eu sou professora de educação física, e como professora de educação física, já há 34 anos na cátedra, no magistério, eu me lembro que na época que eu me formei, eu me formei em 1981, em educação física, não haviam academias como existem hoje. As academias, na época, eram academias de balé para criança. O que aconteceu em termos de evolução das pesquisas científicas que mudou esse quadro? Aconteceu que, na época, os grandes executivos, é sempre a área econômica, né, que dá os comandos, assim, para as pesquisas científicas. É bom a gente perceber isso. Os grandes executivos que tocavam as grandes empresas, e na época as grandes empresas eram assim o top do mercado, né? Todo mundo sonhava em ser empregado de uma grande empresa e cumprir a sua carreira com uma única assinatura na sua carteira de trabalho. Essa era a realidade da época. Então, os executivos, quando chegavam em torno dos 40 anos, eles eram muito suscetíveis a sofrer um infarto e falecer, e deixar a empresa na mão. Então, as pesquisas em torno do infarto, das características, dos sintomas, das causas do infarto, cresceram muito. E qual foi a conclusão? De que a melhor forma de você evitar o infarto precoce, né, em torno dos 40 anos para os homens, eram os exercícios físicos. Então, começou a se popularizar a necessidade de exercícios físicos, e daí começou a surgir no mercado as academias de ginástica, como a gente vê hoje, né? Novas estratégias de venda do mercado. Antigamente, você entrava para uma academia, você comprava a aula naquele horário específico. E aí os contratos evoluíram para hoje você se torna associado da academia para poder frequentar em qualquer horário, para acompanhar o ritmo de vida da gente, que nem sempre pode ter aquele compromisso, né? Quer fazer ginástica a qualquer hora do dia, então você se associa às academias. Então
na verdade, o fato de hoje a gente ter uma academia em cada bairro, quase que uma academia em cada esquina, competindo com as farmácias, foi resultado das pesquisas científicas em torno do infarto, de se evitar das causas do infarto. Muito bem. Qual é a grande doença de hoje? Bom dia, Eber, valeu. Qual é a grande doença de hoje? Né? As doenças mais populares são as doenças emocionais. É a ansiedade e a depressão, as fobias, o pânico. Então, novamente, as pesquisas começam a se dar em torno desse problema de saúde. E aí começa-se a pesquisar e perceber que a prática da meditação auxilia no tratamento da depressão e da ansiedade. E aí começa-se a pesquisar os efeitos e os benefícios da meditação, como que a meditação altera o cérebro, e começa a se popularizar a meditação. Então, eu não duvido nada que, eu não digo academias, mas centros de meditação, seja o futuro, tenha um mercado, um mercado aberto no futuro. Porque da mesma forma que houve a explosão das academias de forma a popularizar o exercício, que antigamente era ligado só às criancinhas a fazerem balé, nós também teremos no futuro centros de meditação para favorecer as pessoas que, assim como vão fazer ginástica, ou talvez até, se as academias de ginástica tiverem um pouco mais de visão, poderão, né, ter as suas salas de meditação, porque há corpo são, mente sã, corpo são, tá certo? Então, essa é a grande evolução que não é startada por mim, mas que a ciência, a neurociência, vai começar a dar um tratamento laico à meditação, né? Inclusive em crianças pequenas. Sim, aí é que ela entra para a escola, Valéria, né? Porque a meditação, ela deve ser, ela é uma habilidade humana, e isso é uma coisa que eu afirmo com muita veemência, porque ela é uma habilidade humana para ser desenvolvida, exatamente como a gente desenvolve a habilidade da escrita. A gente aprende a escrever, a gente não nasce aprendendo a escrever. E escrever é uma habilidade que envolve uma complexidade muito grande. Você precisa ter coordenação motora fina, saber segurar um lápis, saber interpretar um símbolo, desenhar esse símbolo, reinterpretar esse símbolo quando ele estiver no seu caderno, na escrita, percebe? E meditar é uma habilidade humana que talvez não seja nem muito menos complicada do que escrever. Então, deixa eu falar um pouquinho como que a meditação trabalha no cérebro, né, de forma orgânica. Por que ela pode influenciar no equilíbrio emocional? E isso eu aprendi com meu parceiro no núcleo de pesquisa em meditação laica educacional aplicada do Pedro II, que é o Dr. Tiago Arruda Sanches. Ele é um neurocientista, ele é um físico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e parceiro meu nas pesquisas do Núcleo de Pesquisas em Meditação Laica Educacional Aplicada do Colégio Pedro II. Nós estudando juntos, né, ele me auxiliando na descrição, né, de como a meditação trabalha com a emoção no cérebro humano, o que ele me explicou? Que não há controle, a meditação, ela não desenvolve um controle emocional, porque não há como você controlar uma emoção que foi startada, né? No cérebro, a gente tem uma dimensão no cérebro que cuida das emoções, que é a amígdala, né? Ali na parte de trás do cérebro, no hipocampo, no registro mais ancestral da evolução do nosso cérebro, que ele esse mecanismo, ele é mais primitivo. Então, ele é mais simples, né? No momento em que você é acionado na sua amígdala, que se starta uma emoção, ela não tem volta. Então, se você ficou com raiva, você vai poder elaborar essa raiva, escolher como expressar essa raiva, se você tiver um mínimo de consciência sobre o que você está sentindo, né? Mas não vai poder evitar,
que essa raiva já esteja instalada no seu corpo por secreções hormonais, né? Então, o que acontece com a prática da meditação? Quando nós praticamos a meditação, nós desenvolvemos as sinapses que se dão na parte frontal do cérebro. Isso eu estou explicando de uma forma, assim, didática, tá? Com profundidade, a gente tem 1000 canais que a gente pode encontrar essa explicação científica com os termos da neurociência muito mais complicados. Mas a nossa intenção aqui não é aprofundar nesse tema, é dar uma explicação básica para você entender como é que o cérebro, como é que a prática da meditação pode trabalhar no equilíbrio emocional. Quando a gente pratica meditação, a gente desenvolve sinapses na parte frontal do cérebro. Essas sinapses são ligações, né, entre as pontas dos neurônios, elas funcionam como uma rede na parte frontal do cérebro, de modo que quando você é provocado, esse estímulo externo ou interno, por pensamentos seus, eles têm que atravessar essa rede sináptica, né, de conexões sinápticas na parte frontal do cérebro, desenvolvida pela prática da meditação, até para chegar a atingir a amígdala, que é onde se startam as emoções. Então, essa rede é uma rede de consciência. É uma rede de consciência desperta. Então, quando você é praticante da meditação e tem essa rede desenvolvida, o que acontece? Ao ser provocado, por exemplo, eu vou trazer aqui a declaração de uma aluna minha sobre, quando eu perguntei para ela, você percebe algum benefício da meditação? Ela falou sim. Eu falei, me dá um exemplo concreto, né? Me fala de um comportamento seu que você percebe que é diferente na semana que você pratica meditação, por exemplo. E aí ela colocou o seguinte, professora, se eu medito e estou andando se naquela semana eu meditei e estou andando na rua e alguém me esbarra, eu naquele momento, se eu não tiver meditado, eu vou ficar injuriada com a pessoa, vou olhar para trás, vou dar uma bronca, pô, não percebe por onde anda, eu vou reagir assim. Mas se naquela semana eu tiver meditado, é bem provável que ao tomar um esbarrão na rua, na calçada, eu pense, poxa, a calçada é estreita, a pessoa está com pressa, eu também, a gente não calculou bem a distância, se esbarrou, tudo bem, isso acontece. E sigo o meu caminho sem me aborrecer. Então, 2 questões aí para a gente entender. Primeiro, esse movimento de consciência impediu que a raiva fosse acionada lá na amígdala e os hormônios impregnassem nosso sangue com essa emoção. Então, na verdade, não houve um controle emocional. Houve o que na neurociência se chama de regulação emocional. A pessoa está regulada. Ela não está nos cascos, como diria a minha avó, né? A gente não está com a possibilidade de reações instintivas, né, emocionais, como acontece com os animais. Então, a gente não sentiu a raiva. E o segundo movimento que a Clarinha declarou, que foi Clara Leitão, essa minha aluna, que fez essa declaração lá em 2010, quando eu fiz as primeiras pesquisas, ela disse que se ela meditou naquela semana, quando há o esbarrão, ela pensa, não, a calçada é estreita. Isso não é um pensamento. Isso não acontece num espaço de tempo como um raciocínio linear. Ela descreveu linearmente o que se passou naquele momento num lugar fora do espaço-tempo. Num lugar não local, que a física quântica já começa a descrever também por seu lado, né? É uma tomada de consciência. É uma tomada de consciência instantânea. É como se você visse aquilo de uma perspectiva mais ampla, do olhar do observador, que é o olhar que a meditação desenvolve. Então, você toma consciência daquele momento, calçada, pessoa, pressa, cruzamento, e aquilo não aciona. Esse é o efeito da rede sináptica frontal. Ela olha de uma forma complexa toda aquela situação e isso impede que as suas emoções sejam acionadas. Por isso é que ela
a meditação desenvolve o que se chama de regulação emocional. Então, não é que quando a gente olha assim para um monge, né, tibetano, aquele meditador, e fala, nossa, como o cara é zen. Não é que ele não se emocione, ele se emociona, mas ele é muito menos suscetível a reações emocionais. Ele tem ações conscientes sobre o que se passa com ele, tá? Então, é esse o treino. Muito bem. Então, o que é a meditação laica educacional, né? A meditação laica educacional tem a intenção, uma vez que a gente percebeu que isso é alguma coisa, é uma habilidade que deve ser desenvolvida, e toda habilidade para ser desenvolvida na idade adulta requer muito mais tempo e esforço. Por que não desenvolvemos essa habilidade que se reflete numa educação emocional na escola? Aonde a educação emocional é uma lacuna, aonde nós desenvolvemos e sobrecarregamos a dimensão mental, racional dos nossos alunos e não damos nenhum trato às questões emocionais, né? Então, vamos para a escola. E aí, para ir para a escola, existe todo um cuidado e existem limitações, existe uma ética escolar a ser respeitada, né? Nós não podemos levar para a escola filosofias de vida, porque cada aluno tem o direito de ter a vida que ele quiser, que a família achar melhor para ele. A filosofia de vida, a religião, o credo, isso é do respeito a cada um. Então, como levar isso para a escola? Isso deve ter um cuidado, um trato. E foi isso que a meditação laica educacional fez. As técnicas de meditação trazidas para dentro da escola, para o professor, nesse protocolo da meditação laica educacional, são técnicas exclusivamente orgânicas. E foi exatamente por isso que a meditação laica educacional foi patenteada, para se proteger o protocolo didático-pedagógico. Tá? Isso não é um protocolo para ser usado em qualquer outro, pode até ser usado em condução de grupos. Para começar, por exemplo, o protocolo da meditação laica educacional não é para uso pessoal. Tá? A gente vai falar em uso pessoal da meditação laica no final dessa palestra. Mas ele é para uso de condução de grupo. Ele é uma técnica de condução de um grupo ao estado meditativo. E o sujeito e o aluno vai alcançar, vai desenvolver essa rede sináptica de sinapses na parte frontal do cérebro, que vai ter como resultado uma regulação emocional. Ele não vai ficar tão suscetível a ser acionado. Porém, a gente sabe que essa rede, ela é desenvolvida exatamente como se desenvolve um músculo na academia, né? Você faz exercício, o músculo incha naquela hora, fica bonitinho, mas se você não continuar praticando o desenvolvimento do seu bíceps na academia, ele não vai se fortalecer e não vai ficar definido como todos nós gostamos, certo? A mesma coisa acontece com a meditação. Quando você faz o exercício de meditação, logo depois daquele momento, você está regulado, menos reativo, mais calmo, relaxado, tranquilo. Agora, se na semana seguinte você não praticar, essa situação de regulação emocional vai desaparecer. Por isso, a prática na escola, a frequência semanal, para que você realmente desenvolva esse olhar do observador, esse olhar da consciência, que te dá essa regulação emocional. Então, a meditação laica educacional, o que ela fez? Ela reuniu as funções básicas de qualquer prática meditativa. Então, a gente começa por um relaxamento profundo, a condução começa pela condução de um relaxamento calmo, tranquilo, profundo do corpo. Depois a gente passa para o desenvolvimento do olhar observador do pensamento. Depois a gente passa para o treino de um estado de presença, porque meditar não é você viajar para outro lugar, é você ter um exercício de presença do aqui e agora.
Depois a gente passa por um trabalho de visualização criativa para que aqueles alunos que não atingiram um estado de consciência, de meditação, né, que é de medir a sua ação, ele tem a possibilidade de trabalhar com uma coisa que na escola, pela nossa atividade curricular, é muito atrofiada, que é a criatividade. E a criatividade é fundamental para se trabalhar com a nossa realidade, para o desenvolvimento de competências, para o desenvolvimento da atitude competente, né? Porque hoje, e inclusive está no BNCC, na Base Nacional Curricular Comum de hoje, a necessidade do desenvolvimento de competências. A gente precisa ajudar o aluno a usar todo o conhecimento adquirido na escola para resolver as situações circunstanciais da sua vida. Então, eu tenho que saber pegar o conhecimento e aplicar nas circunstâncias da minha vida. E isso é competência. Para eu usar o conhecimento adquirido em situações que vão se apresentar na minha vida de forma não prevista, eu preciso ser criativa. Então, no protocolo da meditação laica educacional, existe na sua quarta dimensão, na sua quarta etapa, o exercício da criatividade, para que a gente desenvolva isso, além das práticas nas nossas salas de aula, em que o aluno é constantemente requisitado a responder as respostas certas. E as respostas certas são respostas previstas. E a vida não é previsível, como nós gostaríamos que fosse. E é justamente na imprevisibilidade que se estabelece o sujeito competente. Então, é onde a escola cumpre o seu papel na função de criar alunos competentes para lidar com um mundo que, nesse momento, está imprevisível. O mercado de trabalho é imprevisível, o mundo está mudando completamente. Então, mais do que nunca, nesse momento, a escola que quiser se adequar à nova realidade, ela vai adquirir essa prática, ela vai encampar essa prática da meditação, como já vem acontecendo em algumas escolas, de forma orgânica. A gente, nesse momento, a gente pode fazer isso, e a meditação laica entra justamente aí, capacitando o professor, com essa condução da meditação como uma estratégia pedagógica, didática pedagógica para o desenvolvimento da habilidade de se lidar com as nossas emoções, com a habilidade de se regular emoções dentro da sala de aula. E é aí que vem uma coisa também muito importante, que a gente precisa falar. Acho que desenvolvemos um equilíbrio e uma tolerância maior, é isso. É a regulação, você fica menos reativo, Valéria. Como que a meditação, meditação laica educacional funciona dentro da sala de aula e ela deve ser aplicada pelo professor? Por quê? Porque a educação emocional começa exatamente na hora que a prática da meditação laica educacional termina. Percebe? A meditação laica educacional, ela tem etapas que devem ser cumpridas, não deve ser pulada nenhuma etapa para a gente poder fazer uma condução completa, fazendo uma ginástica completa com o cérebro, Então, assim, a gente não vai trabalhar só fazendo uma analogia com a educação física, Você sempre que trabalha um músculo antagonista, você trabalha o outro protagonista para poder ficar equilibrado, Por exemplo, as pessoas que trabalham muito o bíceps e esquecem de trabalhar o tríceps, ficam aquelas pessoas com aqueles braços assim, que não esticam, fica uma coisa assim, sabe? Então, você tem que trabalhar para poder ter a flexibilidade total. Mesma coisa a meditação laica educacional. Ela passa por etapas, de trabalho com o cérebro, de desenvolvimento da atenção, desenvolvimento da concentração, desenvolvimento da criatividade, para que a gente trabalhe o cérebro como um todo. Então, quando termina
isso leva 12 minutos, né? Que todo professor ele pode enxugar as etapas do protocolo da meditação laica educacional até 12 minutos. Né? Se ele tiver mais tempo, ele pode expandir alguma das etapas que ele considerar necessária para aquela turma que ele tem. Mas, se não, ele faz em 12 minutos. Terminados os 12 minutos, o que vai acontecer? Todos aqueles que participaram estarão mais relaxados e mais regulados emocionalmente. Haverá, né, aquelas sinapses da região frontal vão estar ali funcionando. Então, tudo o que acontecer nas relações naturais de uma sala de aula vão acontecer nesse estado de regulação emocional dos alunos e do professor. E aí a turma vai começar a estrear comportamentos regulados emocionalmente. Exatamente como a descrição daquela minha aluna. Aquele aluno puxou a cadeira na hora que eu fui sentar, eu quase caí, mas tudo bem, ele estava brincando comigo, eu sei que ele é o meu colega, que ele é desse jeito brincalhão, e naquela hora ele devia estar querendo... E não reage como ele reagia se não tivesse meditado antes. E aí ele descobre que ele pode se comportar de forma diferente. E ele descobre que ele se comportando de uma forma não reativa, ele interrompe uma cadeia que poderia ser uma cadeia violenta. A professora perdeu a paciência comigo. Mas a professora, eu também, sempre estou falando na hora que ela está explicando. Então, tudo bem, vou... E aí esse aluno não reage de forma... E a professora não recebe aquele comportamento que ela está acostumada, e aí também interrompe a cadeia de comportamentos agressivos e violentos para os quais a gente vem quase perdendo a sensibilidade. A gente vem quase naturalizando a violência em todos os lugares, né? Então, trabalhar com a meditação laica educacional dentro da sala de aula é isso, tá? A educação emocional começa quando a meditação laica educacional termina. Por isso, eu focalizei e entendo como minha missão de vida trabalhar com professores, porque é algo que eu vejo e tenho cada vez mais confirmado que é fundamental o desenvolvimento dessa prática dentro da escola. Nossos alunos e nossas crianças precisam disso, esperam isso de nós, né? Quando a gente passa por todo aquele trâmite procedimental de que você não pode obrigar nenhum aluno a meditar, é um convite, né? Então, tudo isso é ensinado no curso de capacitação de meditação laica educacional que vai acontecer agora, dia 18 e 19 de maio. Deixa eu até aqui pegar a página do Simpla, que eu não posso deixar de colocar isso para vocês. Enquanto eu busco aqui a página do Simpla, se vocês que estiverem ouvindo, tiverem alguma pergunta, algum comentário para fazer, aproveite que eu estou aqui buscando a página do Simpla. Eu vou botar aqui, ó. Tá? Essa página do Simpla é a página onde você pode encontrar os ingressos para fazer o curso de capacitação em meditação laica educacional desse ano. Eu faço esse curso uma vez por ano, no modo de workshop de final de semana, que é para permitir que pessoas de outros estados possam vir, né? A meditação laica educacional já está espalhada, assim, tem... professores que já foram qualificados em Goiás, no Sul, nos estados aqui na região dos Lagos, na região serrana, né? Já veio até uma professora do Peru vir fazer o curso, e a gente quer levar a meditação laica educacional para as salas de aula do mundo, porque é incrível como que os problemas da sala de aula são universais, né? Você pode estar, assim, na Finlândia, que os problemas da sala de aula da Finlândia são os mesmos que os problemas da sala de aula do Brasil, e assim vai. Por quê? Porque dentro de sala de aula a gente lida com seres humanos, e a raça humana é uma só. Então a prática da meditação ainda tem essa coisa bacana, né, que é unir a nossa existência pela nossa essência. Todos somos humanos, né? Independente de cor, raça, credo, posição socioeconômica, cultural, a gente é humano, né? E a gente se encontra aí, né? Nesse lugar
em que a gente pode se observar, que é o olhar que a meditação laica educacional desenvolve. Deixa eu pegar aqui, Valéria. Costumo fazer depois que eu volto de uma recreação livre, onde eles estão mais agitados e cansados e antes das provas. Meus alunos têm 8 e 9 anos e dá super certo. É isso, só dá certo. Só dá certo. A meditação laica educacional é uma, em todas as pesquisas que eu fiz, e não foram poucas, porque eu venho pesquisando professores e alunos desde 2012, há, assim, motivos para você querer fazer a meditação laica educacional, de aluno e de professor. Curiosidade, a professora geralmente já pratica meditação fora da escola, quer levar isso para a escola, mas não sabe como fazer isso de uma forma laica, né? O aluno tem curiosidade porque é alguma coisa nova, porque vamos combinar que o nosso aluno está meio de saco cheio desse jeito de dar aula, né? O mundo evoluiu absurdamente fora da escola, e na escola a gente ainda está com aquele sistema de carteiras sentados um atrás do outro, professor, doutor do saber lá na frente, num quadro branco, trocou o giz pela caneta, o quadro preto pelo branco, né? Algumas aulas, alguns cartazes que ele levava na mão, agora ele leva um PowerPoint e acha que está evoluindo com a tecnologia. Não está, né? Não está. Então, nosso aluno está mesmo entediado com esse sistema de aula, né? Então, um aluno, quando você sugere isso a ele, ele fica, opa, vamos ver um negócio diferente, né? E quando ele vê quer dizer, ele pode começar a praticar por pura curiosidade, e depois que ele pratica, o resultado de todas as pesquisas que eu fiz é 100% de aprovação da prática da meditação na escola e na sala de aula. Motivo 1, poxa, professor, é alguma coisa relaxante, que tranquiliza e que não é uma tarefa a mais extra classe. Percebe? Então, fora a parte pedagógica mais importante, que é o fato de você ter o professor capacitado para dar essa meditação em sala de aula, porque a educação emocional, porque a parte pedagógica da educação emocional, da meditação laica educacional, acontece depois que a prática da meditação termina, porque ela está no ambiente da sala de aula, onde nós estamos ali também, ou deveríamos estar aprendendo a nos relacionar. Não é todo mundo, a gente não sabe que a escola é o lugar da socialização da criança, né? Então vamos nos socializar, é nesse lugar que deve haver uma educação relacional, uma educação de relações. Então, a prática da MLE pelo professor em sala de aula, ela se transforma numa educação emocional quando a meditação termina. Então, o curso, né? E o curso esse ano, ele vai ser a parte presencial no dia 18 e 19 de maio, em Botafogo, num workshop, numa oficina, que acontece de 8 da manhã e 6 da tarde, no sábado e no domingo. E toda a parte teórica, ela vai acontecer online, no site da meditaçãonaeducação.com.br, que deve entrar no ar, é o site novo que deve entrar no ar agora, na quarta-feira. Então, essa turma que vier comigo, a gente vai entrar juntos no site, a gente vai ganhar toda a parte teórica de graça. A gente vai entrar juntos no site, vai ver como é que são feitas as aulas, a gente vai ter tempo para fazer isso, né? Então, a gente ganha essa parte, isso para essa turma exclusivamente, que é a turma que está estreando a parte do site de educação à distância da meditação na educação.com.br. Tá? Então, essa turma que faz agora é a turma parceira na estreia da educação à distância pelo site meditaçãonaeducação.com.br, que neste momento ainda está na versão antiga, né? Até o final dessa semana ele entra na versão nova, e o treino vai ser, o treino que a gente vai fazer com a meditação, com o protocolo da meditação, vai ser muito mais dinâmico e vai trabalhar muito mais também a pessoa do professor, né? O professor, ele é o servidor, né? A profissão, neste momento, extremamente
estressante, o professor está estressado, ele está lidando com alunos, ele está lidando com gente, com criança, que está diferente, que mudou, que é uma raça que pensa diferente, né? E a gente é um professor da geração antiga, ou a meio caminho, os professores mais novos, né? E muitos professores querem mudar as suas estratégias pedagógicas e não sabem como. E a meditação vai ativar a criatividade também na mente desse professor. Vai relaxar, vai desestressar o professor. Então, esse curso de capacitação, eu quero dar essa atenção, tá? Para o corpo desse docente, né? Então, a gente vai ter mais tempo. À medida que a parte teórica vai ser dada online, a gente vai ter mais tempo. Certo? Então, vamos lá agora, vamos fazer uma prática, né? Para entender como é que funciona a meditação orgânica, né? Na forma laica. Eu vou tirar uma convidada especial daqui, que é a minha gatinha, senão ela não vai me deixar trabalhar. Só um minutinho. Então, vamos lá. Todos apostos? Vamos meditar? Diga aí para mim. Quem está aí apostos? Coloca aí um positivo. E primeira coisa, tá? Que a gente vai fazer agora é acompanhar essa minha voz. Se você preferir fechar os olhos, melhor, né? Porque eu quero que você focalize a sua atenção na minha condução, que é o que vai ajudar você a atingir o estado meditativo. Depois da prática, aí eu explico os lugares aonde você provavelmente pode ter alcançado com seu cérebro, tá? Trabalhando a ginástica cerebral da meditação, tá bem? Então, vamos lá. Você deve estar sentado aí, coloque-se numa posição confortável, porque você vai ficar parado, né? O ideal é que você fique imóvel e não seja incomodado nesses momentos, tá? E aí, nessa posição, comece a prestar atenção aos seus pés, né? Procure perceber como seus pés estão. Os dedinhos dos pés, a planta dos pés, o peito dos pés. Se você tiver calçado, procure prestar atenção na pressão que o calçado pode estar exercendo sobre seus pés. Perceba também o peso dos seus pés, aonde quer que eles estejam apoiados. E dê uma ordem de relaxamento aos seus pés. Em seguida, perceba os seus tornozelos, né? E procure soltar essas articulações dos tornozelos. Relaxe, solte as articulações dos tornozelos. Relaxe também as pernas. E as pernas são o espaço compreendido entre os joelhos e os tornozelos. Então, onde tem a batata da perna, a canela. Então, dê uma ordem de relaxamento às suas pernas. Na sequência, relaxe as articulações dos joelhos. Relaxe as coxas, que por sua vez é o espaço entre as articulações do quadril e os joelhos. Dê uma ordem de relaxamento às articulações do quadril. Relaxe o quadril, solte o quadril. Perceba o peso do quadril, das pernas. Deixe a cadeira, o sofá, a poltrona fazer a sua parte, que é sustentar o seu peso, enquanto você relaxa
e solta. Relaxe também o tronco. Abra o peito para que você possa respirar ampla e profundamente. Relaxe os ombros. Relaxe toda essa parte alta das costas que carregam as tensões. Relaxe essa parte da nuca, muito solicitada atualmente, né? Se você puder encostar a cabeça em algum lugar, ótimo. Relaxa os ombros, essa articulação dos ombros. Relaxa os braços. Solte as articulações dos cotovelos. Relaxa os antebraços. Relaxa os punhos. E relaxe as mãos. Todos os dedos das mãos. Solte todas as articulações dos dedos das mãos. E perceba quantas articulações nós temos aí nas nossas mãos. 3 em cada dedo, dos dedos longos, e 2 no dedão. E isso é incrível. Toda a possibilidade de tudo, de fazermos tudo, de pintar, de escrever, de costurar, de tecer, tudo é por causa dessa arquitetura incrível do nosso corpo e principalmente das nossas mãos. Então agora dê uma ordem de relaxamento às suas mãos e perceba o peso das suas mãos e dos seus braços, aonde quer que eles estejam apoiados. Relaxe também o pescoço, que está constantemente também trabalhando, sustentando nossa cabeça, desde o momento em que levantamos a cabeça do travesseiro, o pescoço está trabalhando. Então agora dê uma ordem de relaxamento a toda a musculatura do pescoço. Relaxe também o maxilar inferior. Relaxe toda a face, testa, olhos, nariz, bochechas, boca, orelhas, couro cabeludo. Relaxe e comece a prestar atenção na sua respiração. Comece a acompanhar o ar que entra e o ar que sai de dentro de você. Perceba que nesse momento em que você acredita que está completamente parado e imóvel, na verdade, não está. Há um movimento que o seu corpo faz, completamente sem precisar que você dê nenhum comando. Você não precisa nem ao menos querer. E o seu corpo respira por você. O seu peito ou o seu abdômen naturalmente se expandem, puxando o ar para dentro dele e se contraem, soltando o ar de dentro dele. E assim vai. Siga acompanhando esse movimento da sua respiração. E ao acompanhar, perceba o seu ritmo respiratório de hoje. Perceba se a sua respiração ela é mais curta, mais rasa, se é o seu peito que se expande e se contrai quando você inspira e expira, ou se a sua respiração é mais lenta e profunda, e aí vai ser o seu abdômen que vai se expandir e se contrair quando você inspira e expira. Perceba, sem julgar, apenas se aproprie do seu ritmo, da sua forma de respirar. Essa
é a vida que te habita, a sua respiração, o seu ritmo respiratório. Então, sustente a sua atenção na sua respiração, acompanhando o ar que entra e o ar que sai de dentro de você. Se algum pensamento surgir na sua mente, apenas observe os seus pensamentos como quem assiste um filme projetado numa tela à sua frente, sem se apegar a eles e nem querer se livrar deles. Apenas observe, enquanto você sustenta a sua atenção na sua respiração. Não importa quantas vezes os seus pensamentos vierem te distrair, desde que você, tantas vezes e quantas, traga de volta a sua atenção para a sua respiração. Agora eu vou pedir para você tomar uma inspiração mais lenta, mais suave e mais profunda. E ao expirar, comece a perceber novamente os seus pés, seus calcanhares, os dedos dos pés, a planta dos pés, o peito dos pés, seus tornozelos. Sinta novamente as suas pernas, seus joelhos. Perceba suas coxas, seu quadril, seu tronco. Perceba novamente seus ombros, braços, cotovelos, antebraços, punhos, suas mãos. Perceba novamente suas mãos, seu pescoço, sua face, testa, olhos, nariz, boca, orelhas, couro cabeludo. E quando você estiver pronto, pode abrir os olhos para a gente começar a compreender o que foi esse exercício de meditação aqui nessa live de hoje, sábado 27 de abril, na página do Meditar Educa. E aí, esperar você voltar devagarzinho. Foram todos? Quem fez o exercício? Posta aí um ok
Dá um retorno. Você agora expressar com uma palavra, você expressar com uma palavrinha o que você viveu é muito importante, porque é parte, né, do protocolo. Eu não fiz o protocolo todo, a gente foi só até a segunda etapa da meditação laica, né, porque a gente não está presencialmente e nesse ponto o presencial é muito importante. Então, você expressar numa palavra o que você viveu é fundamental para a gente entrar na parte que eu agreguei do conhecimento da psicologia, né, para a prática da meditação deixar de ser um sonho, deixar de ser uma experiência tão volátil, né? Você se apropria, quando a gente dá um nome a uma vivência, você se apropria daquilo, aquilo se torna um objeto palpável para você. Então, eu vou pedir para você postar aí, né? Coloca aí o nome, dá um nome, né? Uma palavra. Pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Eu digo para os professores que eu capacito, o seu aluno pode voltar da meditação falando jacaré. E você vai repetir, né, de uma forma não julgativa, não tem certo nem tem errado, é jacaré, né? Então, posta para mim aí a sua palavrinha, você que acompanhou a meditação. Deixa eu ver que aqui não rola automaticamente. A Márcia, Heloísa, gratidão, Márcia. Júlia Gama, sempre muito bom. Encontro, Valéria Novaes, encontro. Júlia Gama, conscientização. Eber Maia, paz. Né? E é isso, sabe? É isso. Cada um tem a sua experiência interna com esse relaxamento profundo, né? Com essa prática de desenvolver esse olhar observador. E isso é que é riquíssimo, porque é aí que a gente trilha o caminho do autoconhecimento. E é aí que a gente ganha autoestima, quando a gente se conhece. Você não ama quem você não conhece, né? A gente não fala que o amor numa relação, ele só acontece depois de anos de convivência, que você aprende a amar, porque você aprende a lidar, você já conhece os defeitos e as qualidades do outro e você aprende a lidar com ele. É a mesma coisa com a gente, é impossível a gente ter uma autoestima bacana se a gente não se conhece. Né? E a gente, para se conhecer, precisa trabalhar esse olhar observador, não julgador, sabe? Então, é esse o caminho. Agora, eu fiz um exercício curtinho, né? Porque eu queria comentar com vocês o lugar da consciência, o lugar do desenvolvimento da consciência. Provavelmente, você conseguiu relaxar profundamente e ficou num estágio entre o sono e a vigília, né? E o estado alerta. Esse lugar, entre o sono e o estado alerta, é o lugar da consciência. É o lugar onde você não sabe direito se está acordado ou dormindo, porque você não está raciocinando. Percebe? E a gente não tem a experiência de estar consciente sem raciocinar. A gente não consegue. Né? A culpa do Descartes, que lá atrás disse que penso, logo existo. Pronto. Aí a gente já começou a acreditar que eu só existo se eu estiver pensando. E o pensamento é uma interpretação da realidade. E uma interpretação da realidade requer uma avaliação. E uma avaliação requer um julgamento. Está aí a desgraça humana. A gente está julgando o tempo todo. E quando você julga, você escolhe, você separa o bem e o mal. E aí a gente cai na pergunta filosófica que a filosofia até hoje não conseguiu responder, porque para filosofar você precisa pensar, né? Então, é aí que mora o desenvolvimento da consciência, percebe? O lugar onde o estado de consciência, sem necessidade de estar raciocinando. Por isso as pessoas acreditam que meditar é parar de pensar. Não é parar de pensar. Meditar é entrar em estado de consciência, mas você precisa passar pelo estágio. Você não pode querer se livrar dos seus pensamentos, você não pode querer parar de pensar, porque querer parar de pensar é um pensamento. Percebe? Então é aí, a meditação laica, ela se dedica a ensinar, né?
esse olhar do observador, esse olhar da consciência. Se dedica a desenvolver a habilidade da meditação, que pode ser traduzida na forma laica de medir a sua ação. Né? Medir a sua ação sem julgar. Eu apenas tomo consciência, né? Do que vocês, por exemplo, tomaram consciência. Eber tomou consciência de que há paz dentro dele. Júlia Gama tomou consciência de alguma coisa, ela sacou a conscientização. Né? A Valéria viveu um encontro de alguma ordem dentro dela. Né? Então, esse é o lugar da consciência, são essas vivências internas, pessoais e intransferíveis. Tá certo? Então, eu espero que eu tenha proporcionado a vocês um bom momento, eu tenho esclarecido alguma coisa sobre a meditação laica educacional, eu espero que eu tenha incentivado você que é professor e que está me assistindo a fazer o curso de capacitação em meditação laica educacional e levar isso aos seus alunos. Os alunos ficam extremamente felizes e satisfeitos com essa experiência. Há um resgate do afeto dentro da sala de aula. Há um resgate do amor, sabe? Aquela coisa que a gente lembra antigamente, daquelas situações, aquela caricatura, né, da sala de aula, do aluno levando uma maçãzinha para a professora, sabe? Esse lugar, o afeto, ele perdeu espaço na sala de aula, porque o professor tem sempre muito conteúdo programático para cumprir, né? Os alunos cada vez mais desatentos, porque são alunos que têm um cérebro de outra ordem, um funcionamento da sua atenção de outra ordem, e o professor ainda com aquela estratégia pedagógica do passado, da quantidade enorme de passagem de conteúdo, precisa da atenção do aluno, não tem. Então, essa afetividade dentro da sala de aula, ela se perdeu. Não há tempo para o afeto, né? E a meditação laica educacional, ela resgata isso. Sabe? Então, a gente vê, assim, professor resgatando o brilho nos olhos de ser professor, né? Resgatando o prazer da sua vocação, porque a gente vê o aluno agradecido, né? Respeitando o professor, sendo afetuoso, resgatando o afeto, né? Respeitando o professor e o professor, por sua vez, respeitando o aluno também, sabe? É uma ação revolucionária a levar a meditação laica educacional para a sala de aula, sabe? E o que me sustenta nessa missão é eu, de minha vez, ver o brilho nos olhos dos professores que fazem o curso de capacitação em meditação laica durante o curso e depois o retorno que eles trazem quando eles aplicam isso nas suas turmas, nas suas escolas, tá certo? Então, se você é professor, ainda não fez, faça. Se você é professor e já fez, divulgue para os seus colegas. E se você não é professor e conhece algum professor, compartilhe essa live, que eu acho que deve ficar no ar. Eu acho que agora é que a live vai virar uma watch party, que a watch party é um vídeo que você pode combinar de ver depois com seus amigos, né? E aí você se aplica aí no site, no Simpla, que estão aí nos comentários, né, a página de compra do ingresso para o curso, que vai acontecer agora, 18 e 19 de maio, no Rio de Janeiro, em Botafogo, essa capacitação, tá bem? E vamos resgatar o amor na sala de aula, né? Vamos trazer um pouco mais de afeto e em consequência ainda, proporcionar uma educação emocional, trabalhar com relações relações sociais, amorosas, afetivas, diminuir essa violência, essa coisa do bullying, né? Ajudar o aluno a se conhecer, a se amar e a criar uma nova cidadania nesse planeta que está precisando tanto da gente, né? Mais amoroso, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada por ter assistido, obrigada por ter participado. E depois manda para mim, dá um retorno como foi, se foi legal ter essa live, se adiantou alguma coisa, tá bom? Eu espero vocês. Obrigada, até a próxima. Beijo grande da Cláudia Rato e a Meditação Laica Educacional.